A maioria dos cristãos que hoje celebra a Páscoa não sabe que o Jesus da Bíblia é tanto um personagem literário quanto uma pessoa que existiu. E saber disso modifica a forma como você entende a morte de Jesus e vai para além de entender a morte de Jesus como o pagamento de uma dívida. Mas, Lucas, isso não seria heresia? Depende. Se você entende que personagem literário ele é apenas do ponto de vista da ficção puramente e que ele não teve ou possa ter uma existência histórica, aí os cristãos podem dizer que isso é heresia. No entanto, nós temos literaturas em que são escritas a partir de relatos de fato históricos. E é isso que está acontecendo aqui. Os evangelistas que escrevem os evangelhos, que contam a biografia de Jesus, eles são biógrafos que utilizam técnicas literárias para poder narrar a história de Jesus. Mas aí vem uma outra questão. Lucas, então, como assim? Se Jesus não está lá descrito como foi a sua infância, os textos bíblicos não mostram esses detalhes, isso é muito importante em uma biografia. É verdade, essa pessoa tem plena razão, porque esse gênero que hoje nós temos como gênero biográfico não é o mesmo gênero biográfico da antiguidade. Na modernidade, nós precisamos trazer todos esses detalhes. Você pega a biografia do Steve Jobs, do Machado de Assis, do Michael Jackson, você vai ter todos esses elementos lá porque dizem respeito à estrutura de um gênero biográfico moderno. No entanto, quando voltamos para o que os gregos chamavam de bios e que os latinos chamavam de vita, cuja inspiração foi dessa estrutura genérica que os evangelistas utilizaram, aí você tem uma outra história. Porque nesse gênero não importava o detalhe do nascimento, essas questões da infância, só importavam os elementos que serviam para caracterizar e expressar os principais valores, seja daquele sábio, do rei, de um filósofo. Então, aquilo que expressava o ethos, o caráter, as virtudes que deveriam ser propagadas. E é assim que você vai ter várias contagens de histórias de figuras importantes na filosofia, e o mundo helênico, que é o mundo grego, usou dessas biografias para poder espalhar a influência grega ao redor do mundo. Até hoje nós lemos biografias antigas, o próprio Platão faz isso e tantos outros grandes filósofos, e isso é muito curioso, porque quando a gente então volta a partir desse pano de fundo de que você tem uma estrutura literária sendo utilizada para escrever a história de Jesus, você vai ver que Jesus ele é um símbolo, um elemento simbólico, representacional, e ele entende que é esse elemento simbólico representacional, porque, assim como na literatura, um personagem ele representa um conflito, ele representa uma nação, ele representa um povo, Jesus está ali representando a figura de Israel, que tinha falhado em sua missão. E aí, se a gente pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai observar que Mateus está recontando a história de Israel na história de Jesus. Ele traz lá a genealogia, e aí você tem todos os acontecimentos ali que vão recontando a história de Israel da seguinte maneira. Por exemplo, Israel vai para o Egito, fica lá, né, sendo escravizado. Jesus, quando ali nasce, ele, por conta de uma perseguição, vai para o Egito e vai ser refugiado lá com a sua mãe e José. E isso é interessante porque depois ele volta, e aí você tem então, né, Jesus cresce, já dá um salto, e agora ele está sendo batizado, né, ele passa, assim como o povo de Israel saiu do Egito, é batizado ali pelas águas do Mar Vermelho, e vai então para a tentação. Então a tentação ali, no caso, é justamente os 40 anos que o povo vive no deserto. Jesus é tentado 40 dias. E olha como é que é curioso. Jesus, então, assim como Israel,
vai receber as tábuas da lei num grande monte. Só que agora Jesus ele vê o monte, sobe, leva as pessoas e então começa a ensinar os novos princípios, assim como Moisés ele recebeu os 10 mandamentos. Só isso aí você já vê que é um elemento de memória, um elemento de reconfiguração, de representação, e são muitos os detalhes. O que a gente vai observando então é que quando a gente chega no elemento da morte de Jesus, você vê que há todo o enredo, toda a história vai sendo contada como Jesus o personagem principal. Milagres vão acontecendo, as histórias vão se desenrolando a partir desse personagem que vai ensinando, vai conversando com as pessoas, vai curando, vai transformando ali todo um cenário onde ele passa, como luz de fato vai clareando as trevas. E isso é muito bem construído, de modo que quando a gente chega à morte de Jesus, o que acontece? É que poderia ser uma tragédia. Está tudo sendo armado para ser uma tragédia. Oh, que decepção! É tanto que preferem crucificar, preferem libertar um rebelde, né, que é o Barrabás, do que libertar Jesus. Ele não era um simples ladrão, era de fato um rebelde. Jesus é crucificado do lado de 2 rebeldes. Não são de 2 ladrões, são 2 rebeldes ali que queriam fazer uma insurreição. E Jesus, nessa cruz, estava lá uma peça de ironia dos soldados romanos. E os biógrafos mostram isso como se coloca lá Jesus, ali, digo, o rei dos judeus. Aquilo ali é uma piada, aquilo ali é um sarcasmo. Olha aí o rei dos judeus, né? Desce dessa cruz se você de fato é o que diz ser. Mas o enredo literário está sendo construído como uma peça de ironia e vai justamente aquilo que os soldados viam como uma placa de piada, o enredo literário revela como uma coroação definitiva. Aquilo que é símbolo de morte, era o símbolo, o grande símbolo de erros e a maior representação de morte, de violência, que é a cruz, agora é subvertida. O que acontece é que nessa biografia em que há um personagem literário com uma existência real, há a subversão da tragédia e agora você tem justamente um choque político, o grande clímax em que o reino de Deus ele se confronta com o reino de César e o reino dos poderosos, inclusive dos poderosos do templo, da religião. E esse clímax, ele de fato mostra um outro elemento muito maior do que simplesmente o pagamento de pecados. E a cruz não é o principal acontecimento nessa história literária, porque o principal acontecimento vem depois de 3 dias. Isso é muito interessante. E aí a gente vê que aquele Jesus que está ali para ser humilhado, ele poderia descer da cruz, de acordo com o que está acontecendo ali, mas ele resolve ficar na cruz. E diferente do bode expiatório, como vai detectar o René Girard, esse antropólogo, o bode expiatório era usado para poder expelir a culpa de uma determinada comunidade. Jesus, ele é servido como bode expiatório, mas o bode expiatório lá, ele tinha culpa. E as pessoas sabiam que a culpa não era completamente dele, mas em Jesus, mostra-se que ele não teve culpa nenhuma, mas ainda assim ele simplesmente perdoou os seus malfeitores. Então há literariamente uma subversão, é um jogo que é feito aí e isso literariamente é muito importante. Mas e para sua reflexão? Como é que você tem lidado com a violência? Será que você, como cristão, não está espalhando e provocando mais violência? Ou você está de fato seguindo o exemplo de Jesus, que morre nessa cruz como personagem literário e histórico e vence justamente pela subversão do reino de Deus?